pessoal, como é que vocês estão? Está começando mais uma videoaula de matemática e hoje vai ser a estreia do primeiro vídeo de uma super playlist que eu vou fazer para vocês sobre expressões algébricas, certo? Galerinha aí do 8º ano, se preparem, vai ser muito legal, tá certo? Então, bora pro vídeo. E para iniciar a nossa aula de hoje, vamos entender o que é que significa expressão algébrica. Expressões algébricas são sentenças matemáticas usadas para indicar operações envolvendo números e letras. São exemplos disso 2 mais x, y sobre 3, 2 vezes x menos 3, a ao quadrado menos b. Vale ressaltar que as letras que aparecem nas expressões algébricas são chamadas de variáveis. Por exemplo, nessa expressão algébrica 2 mais x, x é a nossa variável. O valor numérico de uma expressão algébrica é o valor que ela assume quando substituímos cada letra pelo número correspondente e efetuamos as operações indicadas. Vamos ver um exemplo disso. Encontre o valor numérico da expressão algébrica a ao quadrado menos 3b mais 2c elevado a 5 mais 5d para a igual a menos 1, b igual a 9, c igual a 0 e d igual a 4. Percebam que eu até coloquei com letras vermelhas aonde é que a gente vai fazer as substituições. O a eu vou substituir por menos 1. O B eu vou substituir por 9, o C eu vou substituir por 0 e o D eu vou substituir por 4, certo? Então, vamos lá escrever a nossa expressão algébrica. A é igual a menos 1, então eu vou colocar aqui menos 1, como a gente tem A elevado a 2, vai ficar menos 1 elevado a 2. Eu coloquei entre parênteses porque como aqui é um número negativo, se a gente deixasse sem parênteses, ficava parecendo que era apenas o número 1 que estava elevado ao quadrado. Mas aqui a gente tem que considerar tudo, o sinal junto do número, certo? Menos 3b. 3b, pessoal, é a mesma coisa que 3 vezes b. Sempre que a operação não aparece é porque se trata de uma multiplicação. Então, 3 vezes b vai ficar 3 vezes o valor do b, que é 9, mais 2c elevado a 5. Vai ficar 2 vezes c elevado a 5. E quem é o c? 0. 0 elevado a 5, mais 5d, ou seja, 5 vezes d. Como o d vale 4, vai ficar 5 vezes 4. E agora, para a gente responder essa expressão numérica, nós precisamos seguir aquela ordem de potenciação primeiro, né? Então, menos 1 elevado a 2 é 1. Menos 3 vezes 9, mais 2 vezes 0 elevado a 5 é 0, mais 5 vezes 4. Resolvendo agora as multiplicações, nós temos 1 menos 3 vezes 9, 27, mais 2 vezes 0, 0, mais 5 vezes 4, 20. E agora, 1 menos 27, menos 26, mais 0 mais 20, 20. Menos 26 mais 20, menos 6. E esse é o nosso valor numérico dessa expressão algébrica para esses valores que foram dados na nossa questão, certo? E vamos ver mais esse exemplo de valor numérico para fixar melhor para vocês. Encontre o valor numérico da expressão x sobre 3 mais 2y sobre 5 menos 3e para x igual a 6, y igual a 15 e z igual a 1/3. Lembrando que a gente vai substituir o valor de cada letra, que eu coloquei aqui em vermelho, pelo número que ela vale de acordo com essa questão. Então, vamos lá. X sobre 3, a gente vai substituir o x por 6. Então, vai ficar 6 sobre 3. Mais 2y é o mesmo que 2 vezes y. Então, a gente vai colocar 2 vezes. Quem é o y? 15. Sobre 5. Menos 3e é 3 vezes e.
E quem é Z? 1/3. Agora a gente vai resolver. Lembrando que primeiro a gente resolve as multiplicações nesse caso, né? Se tivesse potenciação, a gente resolvia primeiro as potenciações. Então, vamos lá. 6/3 mais 2 vezes 15, 30, sobre 5, menos, resolvendo aqui essa multiplicação, nós podemos cancelar o 3, só nos resta 1. E aí, resolvendo essas frações aparentes, nós temos 6 dividido por 3, 2, mais 30 dividido por 5, 6, menos 1. 2 mais 6, 8, menos 1, 7. Logo, o valor numérico da nossa expressão algébrica para esses valores é 7. Vamos agora ver um caso particular das expressões algébricas, que são os monômios. Os monômios, eles são expressões algébricas que apresentam somente multiplicações entre números e letras. Por exemplo, aqui, nós temos 5x² e y. Entre os números e as letras, nós só temos multiplicação, que a gente sabe que quando o símbolo da operação está invisível, como é esse o caso, é porque, na verdade, se trata de uma multiplicação, certo? Do mesmo jeito aqui, 3z² t², é o mesmo que 3 vezes z² vezes t². E, além do mais, nos monômios, nós só temos nas letras expoentes que são números naturais. Isso quer dizer que nunca vocês vão ver um monômio onde o expoente da letra, ele é um número negativo, ele é uma fração ou algo desse tipo. Sempre vão ser números naturais, certo? Então, sabendo disso, não são considerados monômios algo desse tipo, por exemplo, 5 mais x. Por quê? Porque entre o número e a letra não está aparecendo uma multiplicação, e sim uma adição. Outro exemplo de uma expressão algébrica que não seria um monômio seria isso daqui, 5 vezes x elevado a menos 3. Por quê? Porque o expoente que acompanha a letra, ele não é um número natural. Todo monômio possui parte numérica e parte literal. Utilizando como exemplo esse monômio aqui, 3x²y, nós temos que a parte numérica é 3, que é o nosso número, que também pode ser chamado de coeficiente, e a parte literal, esse nome literal vem de letra, é a parte algébrica do nosso monômio. No caso aqui, x², y. Muitos de vocês podem se perguntar, como é que é a parte das letras e está aparecendo esse 2 aqui como número? Bom, esse 2 ele está aparecendo na parte literal porque ele é expoente da letra. A gente sabe que x elevado a 2 é o mesmo que x vezes x. Então, a outra maneira de escrever x² é escrever x vezes x vezes y. E aí fica claro para a gente que realmente isso é parte literal. Então, sempre que vocês forem escrever a parte literal de um monômio, vocês levem em consideração as letras e os seus respectivos expoentes, certo? Vamos ver mais um exemplo. 3x sobre 5. A nossa parte numérica é essa fração aqui, 3 sobre 5. E quem é a nossa parte literal? X. A², B². Quem vai ser a nossa parte literal? Bom, A², B². Ah, mas nesse caso não vai ter parte numérica porque não tem nenhum número acompanhando o A², B². Bom, quando não tem parte numérica visível, é porque na verdade ali a gente tem o número 1. Certo? Porque a gente sabe que 1 vezes A², B² é o mesmo que dizer apenas A², B². Então, quando não aparecer parte numérica, é porque ali, na verdade, se trata de 1. E por último, A² sobre 3. Quem é a nossa parte literal? A². E quem é a nossa parte numérica? Nesse momento, muita gente pode pensar assim, a nossa parte numérica é 3.
Mas percebam que o 3 ele não está aparecendo ao lado do a elevado a 2, e sim na parte de baixo, na parte do denominador. Então, a gente continua mantendo no denominador. Agora, e quem está aparecendo ao lado do a ao quadrado? Já que no caso a gente não está vendo nenhum número. É o que eu já havia dito para vocês no exemplo anterior. Se não aparece nada é porque se trata de 1. Então, nesse caso, a nossa parte numérica se trata de 1/3, certo? Para que vocês não fiquem com dúvida, sempre pensem o seguinte: se o número está aparecendo no denominador, ele permanece no denominador. E aí a gente coloca o nosso numerador que está oculto como sendo 1. Agora que vocês já sabem o que é que significa parte literal, nós vamos para uma próxima definição. Nós dizemos que dois ou mais monômios, eles são semelhantes quando eles apresentam a mesma parte literal. E lembrando que eles também podem ser chamados de termos semelhantes. Vamos ver alguns exemplos agora. 3xy menos xy sobre 2 e 13xy são monômios semelhantes, ou também chamados de termos semelhantes. Por quê? Porque apresentam a mesma parte literal, que é xy, certo? Percebam que nada tem a ver com a parte numérica. A parte numérica pode ser igual e pode ser diferente. Para dois monômios ou mais de dois serem semelhantes, a gente precisa ter a mesma parte literal. Então, nesse caso aqui, sim, eles são sim semelhantes. E nessa letra B, 3x² e 2x, será que esses monômios eles são semelhantes? Não, eles não são. É muito comum os alunos confundirem o fato da gente dizer que possui a mesma parte literal com apenas possui a mesma letra. Apesar de aqui a gente ter x, nós não temos apenas x, nós temos x elevado a 2. Então, nesse caso aqui, a parte literal é x elevado a 2. Já aqui não, a parte literal é apenas x. Então, não são semelhantes. Bom, pessoal, e esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem o like e indiquem para os amigos de vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!